Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. Pois é, e hoje cá estou eu, Cláudio Fonseca, na companhia das duas senhoras, Ana Cláudia Breda e Carlota Pinhatela Garcia. Minhas senhoras, boa noite, obrigado mesmo mais por estarem aqui. Desta vez, Emanuel e Vasco deram à sola, portanto não estão cá, o que vai ser bom não ter o Emanuel a dizer olá, Cláudio. Apesar de ele não estar cá, faço aqui a minha homenagem ao Emanuel. E hoje era o dia que eu podia falar da francofonia sem haver contraponto, por assim dizer. A Carlota já está a fechar, já está a revirar os olhos, mas não vou falar da francofonia, pelo menos não estou a ver que assim seja justificado, porque já vamos falar da tábua das matérias, que vai começar com Afeganistão, como não podia deixar de ser. Reparem que em 2 episódios, em 2 semanas, a situação do Afeganistão mudou drasticamente. Em que começámos apenas por falar de, há 2 semanas atrás, em que os talibãs tinham conquistado mais 3 capitais de província. Falámos do porquê que isto estava a acontecer, porque o Biden estava a querer fazer esta parte toda folclórica do 11 de setembro. Na semana seguinte, o Afeganistão cai nas mãos dos talibãs e nesta semana tivemos a cultura do riso, a cultura do sorriso, em que portanto, os talibãs parecem todos friendly, mas a questão é que as coisas já mudaram muito e a sociedade parece que acordou um bocadinho para isso, mas não toda. Já iremos lá. Consequentemente, esta questão do Afeganistão, obviamente que os republicanos estão em transe neste momento nos Estados Unidos da América, portanto ninguém contém aquela malta que passam dia e noite a publicar, a postar, a comentar, a partilhar tudo quanto possam atirar contra Joe Biden. E portanto essa é justamente a segunda matéria que vamos falar. Portanto, o parte do Afeganistão irei eu falar no início e a Ana falará deste segundo tema. E como não poderia deixar de ser, a nossa querida, muito estimada e minha colega de coligação, Carlota, líder do partido dos barbecues, churrascos e afins, vai falar sobre a alimentação, portanto, as alterações da alimentação que vamos ter nas escolas no que toca aos bares. Portanto, assim é. Tanto reparem que a Carlota, que nos habituou a statements de abrir latas de cerveja, saudou-nos aqui com um copo de água, não é? Portanto, azul, não é? Para portanto, simbolizar que é importante hidratar, mas hidratar bem. Portanto, até a própria líder, se calhar, deste grande partido, está a reverter os seus próprios ideais. Tanto isto dá as voltas, o que o PAN faz a uma pessoa. Carlota. Eu tenho sempre este copo. Eu bebi cerveja uma vez só. Tenho sempre este copo. Pois, é assim, tu tens dado de crescer, que é bebeste cerveja, bebeste leite, agora é água. Eu tenho sempre esta água. Posso só fazer um update da situação autárquica na minha bela autarquia? Ou eras Valley? Ou eras Valley? Bem, na semana passada, ao candidato do PSD, e hoje eis que eu vejo o primeiro cartaz, primeiro para mim, desta campanha do nosso supremo líder do Oeiras Valley, Sr. Isaltino Moraes, e o cartaz era incrível. Era de uma originalidade maravilhosa e de uma ironia ainda melhor, que dizia o seguinte: Isaltino é inovar. O homem é presidente da Câmara desde antes de eu ter nascido. Mas Isaltino é inovar. Eu acho que com candidatos destes, é um verdadeiro dinossauro político. Entre ele e o Zé Vidão, não sei qual dos dois será mais dinossauro. E pronto, é este o update que eu tenho. Vou-vos mantendo atualizados. Não se preocupem, que eu vou manter-vos atualizados com a situação autárquica aqui em Terras de Isaltino. Terras de Isaltino. Isto parece quase marca de um vinho, não é? Terras do Xisto.
existem terras de xisto, não é? Portanto, enfim, Carlota, tu saberás, não encolhas os ombros, quer dizer, tu tens a obrigação política e ideológica de saber isso mais do que eu. Isso soa caro, isso soa caro. Ah, Mas ok. isso que tu acabaste de dizer soa caro. Há uma relação de qualidade-preço que tem que ser atingida. Ok, portanto, sem dúvida que tu és a que está mais bem enquadrada para isso. Ana, tens algum statement ou alguma condição inicial que queiras fazer? Não. Não, Ah, por acaso, não. Só dizer boa noite a toda a gente. Boa noite. e se as pessoas estiverem a ver isto às 7 da manhã? Já não Para mim pode é ser boa noite? neste momento. É boa noite sempre, porque é boa noite de acordo com a hora que nós estamos a gravar isto. Lá está, é aquela coisa, eu não quero ser francófono, tipo, a torta e direito, mas por isso é que os franceses simplificam tudo e dizem bonjour, tipo, desde de manhã até irem basicamente deitar. Só ali há uma, 2 horas em que se diz bonsoir, e depois o boa noite que é mesmo para ir dormir. Mas pronto. Uh, como veem, nada disto é programado, nada disto é feito e surge. Não tem culpa. Bom, vamos então avançar com isto. Afeganistão. Bem, eu vou ler aqui um statement que eu acho que é assim um statement bastante poderoso e bastante válido. Portanto, acho que sim, acho que fará todo o sentido. Só aqui um pequeno compasso de espera para encontrá-lo, em que dizemos o seguinte: não se consegue, e ainda bem, assumir a humanidade à partilha dos nossos valores, mesmo que se trate de direitos humanos. Existe quem não queira viver nesse crivo e quem não se reveja nele. Qual a nossa legitimidade para impor os nossos valores ou mesmo uma democracia? A resposta não é simples. Quem é que escreveu isto? Carmo Afonso, advogada, comentadora na TV24 e cronista no jornal Expresso. Publicou isto nesta edição do Expresso. E é isto. Portanto, a Carmo Afonso nós aqui na nossa sede do partido anti-woke temos assim uma sala de tiro ao boneco. E ela é dos principais bonecos, não só da realidade, mas como também dos principais bonecos que nós andamos a fazer alguma prática de tiro ao alvo. E, portanto, é alguém que nesta sociedade que se cada vez quer criar mais woke, é das que mais faz para que tenhamos uma sociedade assim, em que obriga com que uma pessoa que não seja woke tem que passar a ser, e portanto diga N vezes as coisas assim. Ela já nos tinha surpreendido há uma semana atrás com a questão de que tinha que se ter um segundo olhar sobre a parte relacionada com os talibãs, porque eram resistência, portanto mereciam outro olhar, mas é a mesma rapariga que, quando foi a questão de Israel, disse Israel igual a nazis. É assim, eu não sei, se calhar ela precisa aqui de algum livro de história que eu tenho aqui, eu posso dispensar uns quantos, mas que eu saiba, os nazis perseguiram os judeus. Poderemos colocar aqui, não é ipsis verbis, mas podemos aqui colocar como os israelitas, no sentido de Israel não é um Estado, não é um Estado-nação, é um Estado de religião, por assim dizer. Os judeus nunca tiveram pátria, apenas são judeus, do ponto de vista de religião. E portanto não passa disso. Quem nós também tivemos agora, já para finalizar esta parte do woke, é alguém que se diz jornalista, mas eu vejo-a mais no Twitter do que a vejo na televisão da RTP. Da RTP1, que é a Marrafa, que por acaso também faz parte aqui das terras do Seixal, em que basicamente desconstitucionalizou uma leitura da Bíblia, em que é muito importante nós, de facto, percebermos o que é que nós queremos fazer com tudo isto, porque nós podemos desconstitucionalizar tudo. E, portanto, eu vou só aqui apenas ler isto como deve ser lido e não como a senhora da igreja leu, porque de facto leu mal, porque existem coisas que nós, professores portugueses, ensinamos muito, que são vírgulas.
Cristo e a Igreja, modelo de amor conjugal. Submetei-vos uns aos outros, no respeito que tendes a Cristo. As mulheres, aos seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, o Salvador do corpo. Ora, como a Igreja se submete a Cristo, assim as mulheres aos maridos e em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a no banho da água e pela palavra. Ele quis apresentá-la, esplêndida, como igreja sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim, devem também os maridos amar as suas mulheres, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. De facto, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Pelo contrário, alimenta-o e cuida dele, como Cristo faz à Igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Mesmo que nós não concordemos em nada com aquilo que se passa do mundo da Igreja, há aqui uma coisa muito simples, que é, eu, em pleno século XXI, não conheço um único Estado que obrigue a que aquilo que está escrito na Bíblia seja lei. Ou seja, nós temos um paradoxo engraçado nos Estados Unidos da América que ainda não aconteceu. Temos um presidente ateu. Talvez algum dia tenhamos nos Estados Unidos da América, mas a última coisa que ele diz quando tem a mão em cima da Bíblia, para já, o juramento, portanto, o nosso presidente faz o juramento com a mão na Constituição. Os americanos fazem com a mão na Bíblia. E depois é "So help me God". Portanto, que Deus me ajude. Portanto, tem as partes, mas não há nada se aplica daquilo que está na Bíblia como lei. Aquilo que se aplica da lei é um código de conduta. Aquilo que se aplica da Bíblia é um código de conduta. O que acontece com a lei da Sharia não é assim. E portanto é isso que nós, entrando agora aqui no tema, nunca estivemos longe dele, mas entrar agora, enfim, só fazer esta crítica às wokes que andam por aí malucas, é realmente isto. O Afeganistão já está a mudar. Já está a mudar, em que lojas de noivas perdeu os seus desenhos, portanto já não estão as noivas de branco, como algumas estavam. Estamos a começar a ter perseguições já aos cristãos. Aqueles que estão a tentar fugir do muro são abatidos, exceto aqueles que são resgatados pelo exército americano com um visto. E aqui aqueles que tiverem passaporte internacional, melhor ainda, porque podem ter duas opções de escolha, ou vão para a Grã-Bretanha ou vão para a Inglaterra. Como aconteceram, e tivemos essas imagens pelas televisões portuguesas. Portanto, isto não é, volto a dizer, isto não é andar aqui na dark web e tipo, procurar vídeos que podem ser adulterados, o que é que seja. Isto são coisas que passaram nas televisões, e portanto as televisões têm um código de conduta isento, portanto não produzem desinformações, portanto, por isso é que nós, enfim, tivemos que criar um Ministério da Verdade para irmos fazendo algum trabalho de retificação daquilo que está a acontecer. Mas é isto, ou seja, aquilo que nós temos são nada mais nada menos que pessoas que estão a fugir daquilo que são os talibãs. Os talibãs vieram logo na primeira semana a dizer que estavam a querer ser inclusivos, iam fazer um governo inclusivo, mas que as mulheres, afinal, têm que ter alguma limitação, o seu comportamento só pode ser dentro daquilo que são as limitações do Islão e da lei da Sharia, aquilo que for permitido. Ora, nós sabemos que o Islão coloca as mulheres num patamar muito mais abaixo daquilo que nós acabamos de ler deste versículo da Bíblia, né? Portanto, só faltava estar aqui o Padre Remédios para o recitar. E portanto é isto, ou seja, temos um Afeganistão que está em conversas com a China. Vão seguir-se nesta semana rondas rondas diplomáticas. O Biden também está a fazer um esforço no que toca ao resgate de americanos, e portanto estão a ser trazidos aos 60 e tal mil por dia do Afeganistão. E aqueles que forem afegãos, mas estiveram a trabalhar com os americanos, podem vir também. Portanto, nem todos os afegãos podem vir, mas alguns podem vir. Tivemos a ONU a fazer aquele papel clássico que é: nós estamos muito
concentrados naquilo que está a acontecer. Nós temos muita pena daquilo que está a acontecer, mas vamos estar vigilantes. Vamos estar vigilantes agora que a porta foi escancarada. Mas enquanto estavam a bater e a arrombar a porta, ninguém viu nada. A porta devia fazer pouco barulho, certamente. E agora é que apareceu a Malala. Portanto, há uns anos atrás andávamos todos com a Malala, andávamos todos a comprar os livros, toda a gente queria buscar a Malala e trazer a Malala para o país. Enfim, era assim uma loucura, tipo Greta Thunberg. A Malala, durante um ano, era a líder espiritual de toda a gente, era o código de conduta. E durante este tempo todo esquecemos da Malala, lembrámos depois, quando é o Nobel da Paz, porque ela esteve a fazer um trabalho com um médico congolês por causa das meninas que eram mutiladas, não é? Portanto, os seus órgãos sexuais eram mutilados, e, portanto, e o médico congolês recebeu inclusive esse Prémio Nobel da Paz em 2018, se não estou enganado, ou 2019, algo assim do género. E portanto aí falou-se outra vez da Malala, porque a Malala fez uma cooperação, e depois nunca mais falámos da Malala. Eu também pergunto onde é que está agora a Greta Thunberg. As alterações climáticas já desapareceram, tipo, já está tudo bem, é isso, já não é preciso fazer greve do clima, porque se calhar já se é conhecido o suficiente para se dar a ter dividendos de livros publicados, de palestras dadas, de talk shows dados e tudo mais. Um pouco como a líder do Black Lives Matter, que também renunciou ao movimento, porque agora vai dedicar-se unicamente a dar palestras e a vender livros e a fazer manutenção das 4 mansões que entretanto comprou, porque aquilo passou a ter dinheiro para dar, não é? Portanto, é assim um bocadinho estranho como estes ativistas contra o capital depois vivem bem do capital, não é? Portanto, é isto. Vamos esperar para ver o que é que esta semana nos traz do ponto de vista de relações diplomáticas. É isto. Portanto, não sei, Carlota ou Ana, quem quer começar? Se alguém quer dizer alguma coisa, Carlota? Bem, isto realmente foi uma semana em que só me apeteceu bater em muita gente, nas pessoas, principalmente as pessoas que se dizem feministas, mas que depois é o que tu dizes. Em relação ao versículo Vou dizer uma que coisa, leste, Carlota. Ainda bem que és uma mulher que diz isso, porque se fosse eu com o mas há muitas Emanuel ou mulheres o que dizem Vasco. isto. Sim, mas a questão é que se fosse eu, o Vasco ou o Emanuel, éramos logo machistas para cima. E isso preocupa-te. A mim? Sim. Não. Mas era menos um problema que eu tinha para me preocupar. Sim, eu acho que também é importante lembrar que quando estamos a falar desta questão do Afeganistão, não é só as mulheres, mas obviamente que as mulheres é o problema mais gritante. E há muita gente que parece que. Eu acho que as pessoas andam um bocado por aquilo que é edgy, entre aspas, e agora vou dizer o contrário do que toda a gente está a dizer, só para ser a pessoa que disse uma coisa diferente. Malta, as pessoas estão desesperadas para sair do seu país de origem. Eu quero acreditar, não quero acreditar, não é? Mas eu acho que as pessoas não dão os seus bebés a desconhecidos para os levarem embora se não for um desespero estar naquele país. E as pessoas que acham que não é assim tão mau, fretem um avião, juntem-se todos e vão para lá. Porque depois o avião pode voltar cheio com as pessoas que querem vir embora. Isto é como um bocado como em tudo, e já é um meme, e vejo muita gente a gozar com isso, que a direita dá sempre os mesmos argumentos. Por exemplo, com a Venezuela, com Cuba, a migração só vai num sentido. Não vejo ninguém a querer ir para lá, se não for para passar férias e apanhar sol. E para o Afeganistão nem para isso. E para as feministas, que eu agora vou começar a recomendar livros a toda a hora, é feito dizer livros. Para as feministas que ainda não perceberam, tenho aqui 2 livros para elas. Persepolis, da Marianne Satrapi, já tinha posto no meu Instagram. Isto passa-se no Irão, logo a seguir à Revolução Cultural. Ou seja, quando o país passou de ser um país como nós, que é normal na nossa concepção, para estar sob extremismo islâmico e lei Sharia. E para lerem o que é que acontece. E outro, que é, a capa é pirosa, mas não liguem.
A Vida Secreta das Princesas Árabes. É a história, são várias histórias, uma é de uma mulher e depois continua para as histórias das filhas dela e passa-se na Arábia Saudita, onde também vigora a leixaria. Uma leitura levezinha de verão, só para verem como é que é. E depois venham-me dizer que não podemos impor os nossos ideais aos outros. Quer dizer, essa declaração, já não sei quem foi essa pessoa, quem é a pessoa, a primeira Carmo que leste, Afonso. da Carmo Afonso. Uh, as pessoas não veem como nós. Quem? Os talibãs? Não, os talibãs não veem como nós, mas os afegãos, se calhar gostavam de continuar a ter a sua liberdade, não sei. Por algum motivo estão desesperados a querer sair de lá, não é? Porque são pelinhos, acho eu. Pronto. Rant over. Obrigado, Carlota. Ana. Olá, boa noite mais uma vez. Estão-me a ouvir bem? Sim. Relativamente a essas personagens que eu vi, principalmente da ala mais à esquerda aqui em Portugal, que eu vi estarem a criticar os Estados Unidos e estarem a defender abertamente os talibãs, eu não sei se elas se apercebem ou se leram que os 20 anos de liberdade, de democracia, direitos humanos e principalmente direitos das mulheres que foram alcançados com a presença norte-americana naquele país veio evitar muitas mortes, muita tortura, muita repressão. Não sei se elas têm essa noção, se são só feministas aqui em Portugal, são só feministas para aquilo que interessa. Mas pronto, nem sei, eu fiquei mesmo com os nervos à flor da pele esta semana a ler statements, a usar a palavra da Carlota, destes ativistas e wokes que nós temos aqui no nosso país. Relativamente àquilo que o Biden fez na semana passada, a retirada do Afeganistão, eu estive a pensar um bocadinho e a ouvir um bocadinho as palavras dele e a pensar um bocadinho no lado norte-americano e consegui compreender um bocadinho, como também já falámos na semana passada, estive a investigar um bocadinho o orçamento norte-americano relativo à atividade militar, onde cerca de 50% do orçamento dos Estados Unidos é para a defesa, em que a posição no Afeganistão durante 20 anos custou cerca de 300 milhões de euros, até 300 milhões de euros por dia durante 20 anos, e colocar-me um bocadinho na posição da população norte-americana, em que viam os seus familiares, amigos, conhecidos morrer em várias ações militares, em que viam o seu dinheiro dos seus impostos ir para ações noutros países que nada lhes diz, e também ver um bocadinho o estado dos Estados Unidos neste momento, que é um país cuja economia já não é aquilo que era há uns anos, já não é aquele país em economia crescente, é um país que está a retrair-se bastante. E eu compreendo um bocadinho aquela que o Biden disse, que o governo que foi democraticamente eleito no Afeganistão, graças à presença dos Estados Unidos, os governos nada fizeram para tentarem declarar um bocadinho para tentarem declarar a independência. E por esse motivo os Estados Unidos e as várias administrações tinham sempre como mote a retirada das tropas. E o mundo inteiro, as pessoas quer de esquerda, quer de direita, como eu também na passada, criticam constantemente os Estados Unidos por intervir e agora apercebem uma vez da utilidade das intervenções norte-americanas nestas situações. Com a capacidade militar que os Estados Unidos possuem, com cerca de 800 bases militares que eles têm pelo mundo, se eles quisessem explodiam com os talibãs, tinham explodido na altura com a Al-Qaeda, se eles quisessem punham abaixo, por exemplo, o governo em Cuba, na Venezuela, e só não o fazem por motivos de direitos humanos, motivos estratégicos, mas também por causa da opinião internacional que eu acho que as pessoas têm sempre que os Estados Unidos são os maus da fita. Queria também só referenciar que a Grécia já terminou o muro na fronteira com a Turquia e a Turquia o muro na fronteira com o Irão, e se tivesse sido os Estados Unidos na altura do Trump a fazer isto,
o fascista mora e imensas críticas em cima dele, e ainda não vi aqui os nossos ativistas a falar nisso, a falar aqui nos muros que estão a ser erguidos para impedir a entrada dos refugiados. Exato. Carlota. Eu estou contigo, olha, eu compreendo, mas eu, tal como tu, só compreendo um bocadinho, porque eu acho que é importante não esquecer que esta guerra foi resposta a um ato de guerra por parte de uma organização terrorista que estava no Afeganistão e que os talibãs recusaram a entregar e que demorou 10 anos a encontrar. E eu acho que é importante não nos esquecermos disto, tanto os americanos como o resto do mundo não nos esquecermos disto, porque por algum motivo, se calhar, não tem havido nos últimos 20 anos, houve alguns, mas não daquela dimensão, e eu não me admiraria nada se voltasse a acontecer, esperemos que não, vou bater aqui na madeira, mas realmente parece-me injusto, parece-me injusto não nos lembrarmos disso, tanto para as pessoas que morreram, como para as pessoas que deram a sua vida por isso, voluntariamente. Parece-me injusto. E só queria acrescentar uma coisa, ainda em relação às pessoas que andam a defender, às pessoas que não perceberam bem o que é que são os talibãs. Eu já ouvi algumas pessoas chamarem-se uma milícia de extrema-direita. Eu não sabia que lá tinha um parlamento. Não sabia. Não sabia. É uma novidade que me estão a dar. Não sabia que tinha um parlamento para ter esquerda e direita, mas aparentemente tem. Então, mas tu não consegues perceber qual é que é a razão lógica disso? Qual é a razão lógica disso? Quem é que os talibãs ou os mujahideen estiveram a combater nos anos 80? Ok. A URSS. Portanto, se vais contra alguém de esquerda, automaticamente és um protofacho. No mínimo. Portanto, está justificado. Isso foi, olha, eu nem estava a perceber onde é que tu querias chegar. Isso foi tão rebuscado. Repara, lembram-se quando foi o... Nós falámos daqui dele e pronto, isto é daquelas coisas, fala-se num momento e depois os nomes esquecem-se, mas do tipo jornalista da Bielorrússia. Ai, não me lembro O do nome. jornalista, pronto, o avião foi parado, ele foi escoltado, foram buscá-lo, pronto. Nós vimos logo os deputados do PCP cá a dizer que ele fazia parte do grupo de extrema-direita mais radical da Europa. Temos que Portanto, ter atenção. o Temos que ter discurso é o atenção. mesmo. Temos que ter atenção do que é que estamos a falar. Violações de direitos humanos, de leis internacionais, raptos assim no ar. Não, mas temos que ter atenção do que é que estamos a falar. Porque há uma pessoa com quem eu não concordo. Exato, portanto, é aquela Bem, coisa. estavam a lutar contra a URSS, mas agora são amiguinhos da China comunista. Mas continuam a ser uma milícia de extrema-direita. Mas combater o imperialismo americano. É difícil ser woke. Não. É difícil. Há muitos choques mentais. Fumas Não umas consigo. quantas e aquilo vai ao lugar. Acho eu só pode ser isso. Não vejo outra razão para tal. Mas isso sou eu a achar. Portanto, não. Vale que vale, eu sou o líder do partido anti-woke, portanto, há sempre Eu acho esta que força, Ana. a cegueira ideológica é tão forte que eles acabam por não conseguir distinguir o que é racional daquilo que. Eu já E vi acabam por serem pessoas, incongruentes, hipócritas. Diz. eu já vi pessoas eu já vi pessoas nos comentários, por essa internet fora, quando invariavelmente alguém diz sim, mas o comunismo provocou 100 mil milhões de mortes, ou já não sei, pode não ser este o número, mas é qualquer coisa do género. E depois vem uma pessoa do outro lado e diz: ai, lá vem vocês com a conversa dos 100 mil milhões de mortes. Mas esta falta de empatia eu não consigo compreender, é mesmo pelo que tu estás a dizer. A ideologia é tão forte que nem conseguem ver uma coisa tão simples quanto esta. Inacreditável. Sim, é isso. Quando foi a altura da morte do hotel, estavam-se a falar de um bebé de 4 meses que ele tinha morto, e eu vi pessoas no Twitter a dizer o que é um bebé de 4 meses que ele matou à frente das mortes
capitalismo provocou e tem provocado ao longo do tempo. Enfim. Se fosse o filho do Álvaro Cunhal, isso talvez era diferente. A questão é um pouco esta, não é? Depende de que lentes é que tu pões para ler, não é? Portanto, eu e a Ana usamos óculos. E eu também. Pronto, não são muitas vezes visíveis, mas pronto. Estamos aqui. E o Emanuel também, portanto, então o Vasco será o único que se livra disto, portanto, isto é tudo uma camada de caixa de óculos que andam para aqui. Mas é isto, portanto, é mesmo uma cegueira ideológica e, portanto, não há muito mais a fazer. Enquanto isto, o povo está a banhos também, e, portanto, é assim. Obviamente que isto teve repercussões nos Estados Unidos da América e, portanto, se antes os republicanos já queriam fazer o impeachment ao Biden desde o primeiro dia em que ele tomou posse, porque diziam que as eleições não eram válidas, desde impeachment por causa do controle dos mandatories em relação à vacinação e também ao uso de máscara, então agora cresceu mais esta onda de fazer impeachment ao Biden por causa da situação do Afeganistão. Quem nos vai falar disso, então, é a Ana. Sim, como tu disseste, agora já surgiu mais uma nova tentativa de impeachment ao Joe Biden. Primeiro pela parte da retirada das tropas do Afeganistão, considerada caótica e num timing não muito apropriado, por causa da imigração ilegal que tem passado através da fronteira dos Estados Unidos com o México, por causa das pessoas que continuam, dos imigrantes ilegais que continuam nas gaiolas, não é gaiolas que eu quero dizer, é gaiolas, celas. Elas? Sim, celas. Pronto. Tu como és líder dos animais, do Partido dos Animais em Liberdade, é essa a razão. Sim. Pronto, devido aos problemas na imigração e da fronteira, quantidade de imigrantes que têm entrado, o Biden e a Kamala, que é responsável por essa parte, não têm tomado o controle necessário. E também por causa que este impeachment já vem de trás, por causa do filho dele estar a ser vice-presidente de um departamento qualquer ou de uma empresa qualquer. Por acaso esta aqui não tenho bem a certeza. Mas pronto, várias razões que os republicanos juntaram. A Marjorie, que juntou para lançar aqui mais um impeachment ao Biden, que como nós estávamos a falar em privado, eu não sei se passará na Câmara dos Representantes, não sei se chegará a ir para a frente, mas vamos ver no que é que isto vai dar. Já o primeiro impeachment que foi feito ao Biden foi também esta senhora, deixa-me ver, a Marjorie Taylor Greene. E pronto, vamos ver no que é que... Sim. Eu quero passar aqui um excerto em relação àquilo que tu disseste dos migrantes, que eu acho que é muito oportuno. Fascista. Pronto, depois temos esta parte do Trump, esta parte não era suposto, mas pronto, mas foi o que eu consegui arranjar. Mas pronto, o que importa é esta parte da Kamala Harris a dizer que não vem. A Kamala Harris, que era super inclusiva, criticava o Trump na política de imigração, criticou tudo e mais alguma coisa e agora está-se a revelar. Houve alguém que batia tanto no homem cis branco. Alguém que em debates chegou a chamar ao Biden de racista. E depois aceita ser VP. E quem é que se lembra quando houve uma mulher que acusou o Biden de ter abusado sexualmente dela e a Kamala Harris disse que acreditava? Alguém se lembra disso? Essa por acaso confesso não sabia. Mas eu lembro. Obrigado, colega de coligação. É isto, Ana? Sim. Mas também, só acrescentar, também me lembro dela criticar imenso o Pence, o vice-presidente da administração Trump,
também por causa da política migratória e pronto. É só para referir isso. A hipocrisia. Bem, isto está a ser um roast aos wokes, que isto não sei se aguento. Carlota, algo a acrescentar? Mas não te preocupes que agora vou fazer um roast aos não woke também, porque assim, os republicanos, quando os democratas faziam birrinha e os woke faziam birrinha com o Trump, era, mas temos que unir o país e estão a destruir o país e blá blá blá. E agora fazem eles birrinha. Eu acho que não se pode fazer impeachment por ser um mau presidente, acho eu. Acho que é preciso haver coisas legais e vocês vão saber melhor do que eu, que são mais versados nesses assuntos. Mas eu tinha a impressão que quando se elege o presidente, a não ser que ele cometa alguma ilegalidade, vai lá ficar até ao fim do mandato. Paciência, chorem. O que é que querem fazer mais? De resto, não tenho grandes comentários acerca disto. Façam a birrinha que quiserem, eu acho que isto não vai dar em nada. É o que temos, portanto, é assim. Eu não tenho nada a acrescentar em relação a isto. Carlota, passo-te a ti para falares desta questão da alimentação, dos bares. Portanto, não são as emendas do refeitório, são os bares das escolas. O Estado pôs as crianças e os adolescentes em dieta. Então, o que é que isto se trata? Há uma lista de para aí 50 alimentos que deixam de ser permitidos, entre eles sandes de chouriço, croissants, empadas, batatas fritas, hambúrgueres, cachorros, tudo o que tenha muito sal, muito açúcar, muita gordura. E os liberais estão muito incomodados, estão muito incomodados com isto. E eu, como também sou uma pessoa justa, não posso bater só nos wokes, mas vou bater um bocadinho nos liberais. É assim tão grave, malta? Queremos mesmo defender uma má alimentação só para dizermos que somos muito liberais? Eu concordo em parte, no sentido em que é mais importante dar informação e educar as crianças e adolescentes para fazerem melhores escolhas do que proibir, porque assim eles vão ter acesso a estes alimentos todos assim que saem do portão da escola. Eu, quando andava na escola, muitas vezes ia almoçar fora e ia comer e almoçava um croissant e uma meia de leite. Isto é uma alimentação saudável? Não, claro que não é. Não, mas eu acho bem, mas apesar de tudo, eu acho bem que não se venda batatas fritas na escola. Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu não vejo qual é que é o mal, juro que não vejo qual é que é o mal nisto. Pois, acho que vai um bocado longe no sentido em que proíbe coisas do género. Rissóis, lasanhas, quer dizer, são alimentos que têm lugar numa alimentação saudável quando comidos em moderação e que têm valor nutritivo, não é propriamente só andar a comer gelados. Mas eu não vejo porque dos liberais andarem tão apoquentados com isto. Acho que não é uma má medida. É paternalista, sim, imenso. Vai resolver os problemas de saúde e de obesidade que nós temos? Não, mas talvez contribua um bocadinho. E eu acho que a educação também é dar o exemplo. E como é que nós podemos dizer aos miúdos para tomarem boas decisões quando aquilo que está disponível no bar da escola é tudo más decisões? No meu tempo, pelo menos, não havia fruta, não havia nada que fosse minimamente saudável. Acho que poder-se-ia fazer uma seleção em que é quase tudo opções saudáveis e tens uma ou outra coisa que não é tão saudável e os miúdos podem escolher. Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto. Eu não vejo qual é que é o grande alarido. Honestamente, não sei se eu... Este é o meu statement de hoje. Croissant, c'est bon. Portanto, ainda bem que tu comias croissants, Carlota.
Continua. Acho que dos produtos que eu vi que iam ser eliminados, a parte das sandes de panado, o que quer que seja, eu acho que a solução, sinceramente, não é eliminar, também, como tu também referiste. Também estas opções também são coisas que às vezes os professores vão comer nos intervalos ou quando têm pouco tempo para almoçar e não conseguem sair da escola. Acho que também acaba por prejudicar um bocadinho a escolha dos professores dentro das escolas. A comida nas cantinas, pelo menos no meu tempo, nunca foi boa. Eu também fazia como tu, ia lá fora comer uma baguete ou um croissant, às vezes ia comprar batatas fritas e uma cola ao meu almoço, infelizmente. já tive essa fase, mas já percebi, obrigada. Mas acho que as escolas deviam oferecer, sinceramente, opções mais saudáveis. Em vez de tirarem as que não são saudáveis, deviam oferecer mais saudáveis para as crianças terem a oportunidade de escolha, porque eles estão a tirar essas opções, mas também o que resta não é muito saudável, pelo menos nas escolas onde eu andei. As opções eram todas à volta de rissóis, pão com panado, croissants com manteiga, croissants com chocolate. Acho que deviam incluir essas opções para tentar que houvesse escolha. É só isso que eu acho. Mas pronto, a proposta até foi do PAN. Eu normalmente concordo com muitas coisas que o PAN diz, neste caso não concordei. Acho que não é assim que se deve fazer. E até porque isso incute uma certa moralidade em relação a certos alimentos que também não é saudável. Hoje em dia fala-se muito da relação que as pessoas têm com a comida e que desenvolvem distúrbios alimentares e que têm uma relação pouco saudável com a comida, no sentido em que dizem esta comida é má, esta comida é boa, só posso comer esta. E eu vejo adultos a toda a hora, vejo adultos a dizer, não, porque hidratos de carbono faz mal, não se deve comer hidratos de carbono. Tipo, o que é que acham que é uma alface? Portanto, sem dar essa educação, eles também não vão saber fazer boas escolhas e vão continuar a ir fora da escola. Tem que ir por aí. Exato, tem que ir por aí. Aqui quem vai ganhar são os mini-mercados, os cafés e pastelarias fora da escola, portanto é o setor privado, mais uma vez o Estado, estou a brincar, o Estado nunca beneficia quase o setor privado, mas aqui foi uma medida que por acaso vem dinamizar um bocadinho a nossa economia local. Bem, eu aqui tenho que ser chamado à coação, porque estamos a falar de escola e, portanto, eu, enquanto professor, enfim, obviamente fui aluno, todos nós aqui fomos alunos, e pronto, aqui também tenho que dar uma pontada em relação ao professor. Há aqui uma questão também importante, porque foi proibido, há uma lei qualquer que faz com que no raio de não sei quantos metros não possam ser construídos depois desta lei locais com venda de produtos não saudáveis. Enfim, há uma coisa qualquer assim do género que eu já não me recordo, também não tive tempo de ir a verificar, mas sei que foi criado algo assim do género. Ora, eu, sendo aqui um orgulhoso seixalense e de Corroios, a minha escola secundária é paredes meias com o McDonald's de Corroios. Ou seja, o pessoal estava a dar voltas ao campo em educação física e do outro lado do gradeamento estavam a ser fritas as batatas fritas. Portanto, a vontade de, depois de educação física, portanto, calorias queimadas, ir ingerir ali umas quantas calorias frescas ou quentes, não parecia ser má ideia. Ora, a questão aqui é, temos muitas complexidades nesta questão, que é, o que é que vamos fazer às máquinas de vending, por exemplo? Que aquilo que vendem são chocolates. Sim, Carlota? Essas máquinas, o que vai acontecer é, se o contrato não obrigar a uma indenização, essas máquinas vão sair. Se a empresa tiver que ser indenizada, essas máquinas vão ficar até ao final do contrato. Pronto, portanto, dás dinheiro e podes continuar a ter porcarias na escola. Basicamente é isso. Para cumprir o contrato. Não é dar dinheiro. Se o Estado tiver que indenizar a empresa, não vai indenizá-la, portanto vai deixar de terminar o contrato. Pronto. A questão aqui é, temos estações de comboios que têm máquinas de vending e que muitas delas são caminho por onde algumas crianças têm que passar. Mas vemos as coisas mesmo.
eu por acaso tive sempre boa experiência de cantina, devo dizer, tanto na minha escola primária como na minha escola básica e na secundária. Portanto, nunca tive isso. Sei que depois a minha irmã já teve problemas no que toca à parte da qualidade, da variedade, da emenda, porque eu sempre acompanhei muito perto a minha irmã, e portanto via que aquilo que eu, por exemplo, cheguei a ter a opção de escolher carne, peixe ou dieta, ou seja, comprar as senhas para a semana toda, isso era. Agora, nós também temos que ter aqui uma noção, que é realmente quase impossível um pai, ou uma mãe, uma família, conseguirem fornecer uma refeição completa por 1,35€, que era aquilo que eu pagava nas minhas refeições. Estamos a falar isto, portanto, quarto ano de 2004, quinto ano de 2005, e portanto é fazerem as contas até 2012 no secundário. Pagar 1,35€, pagar 1,45€, conforme ia fazendo a inflação, é quase impossível para um pai conseguir pôr na mesa isso. É muito difícil fazer e ter o direito de sopa, pão, água, a refeição e uma fruta ou sobremesa, ou conforme for. A questão é que as escolas foram mudando. E a minha escola, que antigamente pagava a cozinheiras, aquilo que aconteceu é que as cozinheiras começaram a ser dispensadas porque as comidas começaram a ser feitas por empresas de catering, em que basicamente aquilo que acontecia era a empresa punha lá e aquilo, as cozinhas apenas tinham que aquecer aquilo, ou fazer uma coisa qualquer, mexer, aquecer, pôr aquilo a cozinhar. Ora, aquilo que nós olhamos depois para isto, antigamente eu lembro-me de haver sempre uma senhora que andava a controlar as emendas das escolas, e portanto dava boa pontuação, má pontuação, e lembro de uma vez ser um prato que era coisa tão simples quanto um caldo verde, o prato principal era pescada com legumes, batata, cenoura e feijão verde, e a sobremesa tinha mousse de chocolate. Por causa da mousse de chocolate, o critério passou a ser vermelho. Por causa da mousse de chocolate. Portanto, supostamente aquela refeição não era uma refeição saudável porque tinha mousse de chocolate. Eu acho que nós andámos muito do 8 para o 80. A questão é, com que frequência, pergunto a vocês, é que havia este tipo de sobremesas na semana? Intercalava entre 2 vezes ou 3 vezes. Porque ele era fazer a conta de dia sim, dia não, dia sim, dia não, e os fins de semana contavam, e portanto aquilo havia umas coisas. Sim, Carlota? Estás sem som? Acaba. Eu quero só acrescentar depois. Ok. Pronto, como vi o teu Preparado. braço. Já Exato. estava preparada. Ok. Portanto, temos isto. Depois passamos então a ter estas empresas que botam as coisas e, portanto, está disponível para qualquer pessoa. E a qualidade aí sim baixou, passou tudo a ser racionado, porque lá está, vem porções limitadas. Não é como antigamente que, se a cozinheira quisesse, fazia um pouco mais, portanto, rapidamente punha o fogão a trabalhar, quase assim de género. Ora, aquilo que depois nós também temos nos bares. Ora, os bares, eu tinha colegas meus que almoçavam no bar, efetivamente. Comiam uma pizza, comiam uma baguete, portanto, aquilo que a Carlota e a Ana dizem que comiam fora. Portanto, no meu bar funcionava assim. A disciplina de formação cívica e a questão das reuniões dos delegados de turma, aquilo às vezes, quando funcionava, realmente haviam propostas que eram implementadas. E eu lembro na altura temos feito propostas para se pôr comida mais saudável, como fruta. A questão é, quem é que depois comia a fruta? Eu vou-vos dar um exemplo, e isto é uma coisa que vocês conseguem procurar no Google. Vocês encontram uma notícia do JN, uma denúncia que foi feita na Faculdade de Letras, em que uma banana custava 1€. Ora, nós sabemos que 1 quilo de banana custa entre 50 cêntimos, se estivermos em promoção, ou 99 cêntimos, 1 quilo. E na Faculdade de Letras, na Universidade de Lisboa, na cidade universitária, onde eu estudei, se quiséssemos uma banana, 1€. Se quiséssemos uma maçã, 50 cêntimos. Uma maçã não custa 50 cêntimos. O quilo da maçã anda à volta de 1€, 1,19€, 1,29€, basicamente. E, portanto, é isto, ou seja, nós de facto temos que criar bons hábitos alimentares, mas há aqui outro problema, é que é paradoxal como por vezes é mais fácil comermos porcaria do que comermos bem.
economicamente é mais viável comprarmos porcaria do que comprarmos realmente coisas saudáveis. E nós olhamos para isso com o fast food, por exemplo. Nós andamos pela restauração de um centro comercial, já estou a palavra Ana, as refeições mais baratas que nós conseguimos ter é do Burger King, do McDonald's, por oposição a outros que acabam por não ser assim. E temos crise. Carlota. Temos crise, mas eu aposto que é a mesma coisa que a Ana ia dizer, portanto vou deixar a Ana avançar. Não sei se eu só ia dizer que o preço da comida saudável é mais elevado por causa da oferta e da procura. A procura por esses alimentos é muito mais reduzida em comparação ao Burger King, ao McDonald's, Telepizza, Pizza Hut, apesar de já se estar a viralizar um bocadinho mais as opções saudáveis e estão a aparecer cada vez mais devido ao aumento da procura. Mas eu acho que é por causa disso. E é só também dizer que na minha faculdade de letras, na Universidade de Coimbra, uma maçã, uma banana eu costumava comprar muitas vezes, porque já era vegetariana, era normalmente 20 cêntimos, 30, uma sopa era 1,20€, portanto eu na universidade conseguia comer mais barato no bar mais barato e saudável no bar da universidade. E na minha escola secundária também tínhamos fruta a 30 cêntimos, 50 cêntimos, que eu lembro-me também de comprar fruta à peça. E também queria só referir que, mesmo em frente à minha escola secundária, temos a Telepizza e vários restaurantes que vendem hambúrgueres, cachorros, pizzas, etc. E ao pé daqui de uma escola que é ao pé da minha casa, temos também o McDonald's, portanto... Era só para fazer essa referência para concordar com o que tu dizes. Certo, e portanto, tranquilo em relação a isso. A questão é, o problema maioritariamente não está na escola. Carlota, ias dizer alguma coisa? Não, ia só dizer Desculpa. que era a mesma coisa que eu já sabia. A Ana, como é vegetariana, já sabia que ela ia dizer que a comida saudável e muitas vezes a comida vegetariana parece que é mais cara, mas não é. Quer dizer, se comeres feijão, sai-te mais barato do que comeres um hambúrguer. Sim, pronto, vou concordar convosco porque matematicamente é assim, mas discordar gastronomicamente. Mas ninguém está a falar da gastronomia. Sim, mas com Sim. o aumento, como eu estava a dizer, imagina, quando eu comecei a ser vegetariana há 6, 7 anos atrás, um pacote de leite de soja era 1 euro e tal. Eu agora consigo ter e só havia 2 marcas na altura. Agora consigo encontrar 15 marcas no supermercado que vendem leite de soja e consigo encontrar 40, 50 cêntimos. Sim, mas leite de soja... Sim, mas e leite de soja... de soja, de aveia, de Exato. arroz. Sim, eu estou só a dar um exemplo para te mostrar como o aumento da procura mexe logo com o preço das coisas e é isso que tem vindo a acontecer, quer com a comida saudável como com a comida vegetariana, que nem sempre é saudável, porque a comida vegetariana não é sinónimo de saudável, como muita gente às vezes pensa, por ouvir dieta vegetariana, acham, ok, estás a fazer dieta, comes super saudável. Não, eu infarto batatas fritas a toda a hora e não... Pois é, depois é isso. E gera-se uma grande ignorância, porque, por exemplo, sopa é saudável, mas quer dizer, depende do que metes na sopa. Eu lembro-me da sopa da minha escola, aquilo às vezes era um caldo de batata. Aquilo era batata moída. Não... Toca a meter Depois hidratos de punham para carbono. lá tipo uma ou duas ervilhas e era sopa, que isto é saudável. Não. Por exemplo, uma das opções de sobremesa era iogurte. Da mimosa, que isso era igual para todas. Iogurte é saudável? É, mas tipo, comeres um iogurte depois do almoço todos os dias? Sim, provavelmente eu não. isso na escola. Nunca tive o hábito de comer como sobremesa iogurte, mas por acaso na escola... Eu na escola comia muitas vezes. Yeah. Sim. E assim, Eu era as do... saladas... Diz. Sim, as saladas também numa tacinha à parte. Não, eu ia só dizer que as saladas também têm a ideia que é saudável. Nem sempre é saudável, depende de como vocês dizem do que tu metes lá. Se puseres para a salada frango frito com... Como fazes no fast food. É que às vezes uma salada no McDonald's tem mais calorias do que o hambúrguer, muitas vezes. Portanto... E o iogurte tem mais açúcar do que o sundae, pá, coisa assim.
Não, assim, mas estava eu a dizer que, mas por exemplo, a bebida de soja, eu não consigo chamar aquilo leite, porque não é leite, a soja é uma coisa seca, portanto não tem mama. Aquilo é comida processada, por exemplo. Mais processado do que Olha, leite de lá soja, está. não tens. Lá está. É que Sim, lá o está. hambúrguer pode ser comida processada, mas ao menos é carne, do estilo, Lá há uma está. matéria pura, por assim dizer. Lá está. Por isso agora cá estava a defender os rissóis. Tipo, para mim, se calhar é melhor comer um rissol se for caseiro do que. Sim, Agora não me sabes lembro. onde é que vêm os ingredientes? Se calhar é melhor comer um risol do que mesmo uma salsicha. Isso, Sim. Tens de ter muito Sim. menos calorias e não sabes o que é que está lá dentro. Digo Uhum. salsichas, quer de carne, quer de soja. Pode ser Mas uma salsicha vegetariana, sim. tofu Sim. e também não sei o que é que. Sim, aquilo é triturado para lá para dentro. Portanto, Exato. enfim, vejam, vão à internet e procurem isso. Mas estava a dizer que a questão é, será que nós solucionamos o problema da obesidade? E a obesidade é um cancro silencioso que vai entrando na sociedade, e que todos nós ficamos um pouco mais obesos, ficamos todos um pouco mais pesados durante esta quarentena. Apesar de muita gente ter feito planos de que durante a quarentena eu vou sair desta quarentena todo bombado, e eu devo dizer que eu achava que conseguia fazer isso com alguns treinos em casa, mas não tive sucesso nisso. Expectativas versus realidade. E portanto, a questão aqui é o que é que as crianças comem em casa? Porque se calhar não é aquilo que comem na escola durante um lanche que as vai matar, por assim dizer. É que tipo de hábitos alimentares é que elas próprias têm em casa? O que é que os pais lhes dão de comer? E não me parece que os pais que nós temos agora sejam os mesmos pais que nós tínhamos, no sentido de que nós, esta geração aqui nascida nos anos 90, ainda convive com um tipo de sociedade em que o pai vai trabalhar e a mãe fica em casa a cuidar do lar. Alguns dos nossos pais dessa geração dos anos 90 são assim. E portanto, temos o paradoxo que agora temos os pais que são ausentes, por assim dizer, e portanto pouco tempo têm para estar com os filhos, pouco tempo têm para cuidar do lar e portanto é tudo no corre-corre. E portanto será que esse corre-corre é saudável, como por exemplo fazerem constantemente takeaway? Por exemplo, conheço famílias que é takeaway todos os dias, por exemplo. Não critico, mas se calhar não é das coisas mais saudáveis, ou se calhar não fazem opções das mais saudáveis, porque lá está, vem o frango, vem a grelhada mista, vem o bacalhau à Brás super processado, tudo depende do que é feito, tudo depende de onde é feito, e tudo isso. Diz, Carlota. Claro, mas por isso é que tens que dar um exemplo na escola. Tens, mas a questão é, Tens que ser coerente. Não podes dizer-lhes para eles comerem bem e depois eles vão ao bar e têm montes de batatas sim, fritas e bolos e pizza. sim, mas a questão aqui é, ahm, tem que ser feito, mas tem que ser, isso tem que ser realmente aplicado. E não pode ser do estilo, não tens aqui e vais buscar ao outro lado. Porque depois nós também estamos a ter outra situação, que é, andamos todos agora com esta questão de comida saudável. Andamos loucos com isto agora. Mas há outro tópico, é que nós estamos a cortar o tempo de horas de educação física. Porque andamos a dizer que as crianças não podem ser avaliadas em educação física, porque nem todas as pessoas são atléticas, porque não é justo que o tipo que é nerd, que tem 18 e tem 19 de tudo, a média daquele nerd fica estragada porque tem um 12 em educação física, porque não faz o mínimo esforço para correr atrás de uma bola. Tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Eu já te dou a palavra e vais falar. Deixa-me só terminar o meu ponto, porque isto assim do para-arranca, isto também não. Desculpa, Na estou a ser boa, baixada. na boa, não há stress. Eu também estou a falar muito, porque é um tema que convivo com ele todos os dias e, portanto, acaba por ser assim. E, portanto, andamos nesta sociedade do facilitismo em tudo. No tudo e no nada. Porque depois temos, é do estilo, precisamos, as notas de matemática estão uma desgraça, então vamos aumentar o número de horas dos putos nas aulas a terem matemática. As médias não sobem, mas vamos continuar a pôr mais horas e vamos retirar isso às ciências sociais, vamos retirar à educação física e tudo mais.
quando temos países lá fora em que as crianças têm educação física todos os dias. Eu não estou a dizer com isto que defendo que seja todos os dias, mas há aqui uma questão, que é, nem todos os pais têm possibilidades económicas de porem os meninos a jogar futebol, a fazer karatê, a jogar rugby, ou o que quer que seja. Ou tempo até, inclusive, para ensinar os seus filhos a andarem de bicicleta. E por isso agora o governo quer pôr o ensino de bicicleta aos 2 anos. A questão é, ainda não nos deram os computadores que prometeram para os alunos do básico e do secundário, mas vão já dar bicicletas. Se calhar as bicicletas nunca vão chegar. Enfim, nunca saberemos. A questão é, há hábitos que têm que ser coadunados com tudo isto, e portanto eu não quero que a educação física seja, eu não sou do professor de educação física, portanto não é algo que, não sou parte interessada maioritariamente nisto, mas acho que devemos realmente ser coerentes nas coisas. E onde é que eu acho que nós realmente devemos fazer as coisas? É se calhar taxar nos produtos que não são saudáveis, para obrigar que as companhias baixem os açúcares, por exemplo, e os salgados e afins. É um caminho que tem estado a percorrer. Eu não vou dizer que as pessoas vão deixar de comprar Coca-Cola. E aquilo que muitas vezes se faz, aquilo que as empresas fizeram, foi, não sei se repararam, mas as garrafas todas elas mudaram os seus tamanhos. Aquilo que antigamente era 1 litro passou a 75, aquilo que era 1,5 litro passou a 1,25 €, porque isso depois muda aquilo que são as gramagens e os pesos dos açúcares. Ou seja, o açúcar é o mesmo, mas a quantidade de açúcar presente no total daquela garrafa é menos. Portanto, já passa e portanto, já não se paga imposto nessa parte. Portanto, é isto. Ou seja, é realmente ensinar as crianças, perceber as coisas e prepararmos gerações que realmente façam isso. Porque, volto a dizer, é mais fácil comermos, ou é tendencionalmente mais fácil nós comermos porcaria do que as coisas. Porque dá trabalho cozinhar, dá trabalho fazer realmente uma sopa que dure para uma semana inteira, por assim dizer. É complicado estarmos a usar. É complicado. Para Não ti dá pode não trabalho ser. nenhum. Para Uma vocês não sopa, dá. Para ti não dá, mas cá para outras pessoas dá. Para outras pessoas que não têm tempo para descansar, ou o que é que seja. Tá, nós não sabemos como é que são os dias a no dias. o tempo que demoras a pedir o takeaway, fazias uma sopa. É verdade, mas na cabeça da pessoa não. E também não, Tá bem? quer ter um enfado, porque as Factualmente, linhas de gel depois partem-se. mas factualmente é Sim, verdade. sim. Mas é isso. Vá, Carlota, dou-te agora a palavra. Estamos aqui numa tangente, mas assim, em relação à educação física, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Eu concordo que não se deve ter facilitismo, mas eu acho que a forma como. E é assim, e eu vou começar já por dizer que isto é a minha experiência e pode não ser a experiência de muita gente, mas a forma como se avaliava a educação física na minha escola era uma palhaçada. E mais uma vez tinha associado uma componente, e eu não achava justo que a minha nota, que a minha média baixasse por causa da minha nota à educação física, porque tu em educação física tens todos os desportos. Eu era muito boa à ginástica, era péssima a tudo o que metia bolas. Futebol, basquete, vôlei, tudo. Era péssima a tudo. Os rapazes era o contrário, normalmente. Eu dançava fora da escola, eu sei que muita gente não tem essa possibilidade financeira, mas eu já dou a solução para isso. O que. Agora distraí-me, desculpa. O que eu estava a dizer era a moralidade. A moralidade está associada às coisas, porque eu lembro-me perfeitamente de fazer as avaliações de corrida, de abdominais, de flexões, e de aquilo estava separado entre zona saudável e zona não saudável. Portanto, se não conseguires fazer uma flexão, não estás na zona saudável. Pelo amor de Deus, não se diz isto às crianças e aos adolescentes. Eu ia para casa a pensar, se calhar não sou saudável, se calhar não sou atlética, se calhar estou gorda, se calhar. Isto é uma palhaçada. E se ainda é feito assim, e se na maior parte das escolas for feito assim, eu concordo que deixe de se fazer. Agora, acho que acho que devia-se fazer de forma diferente, idealmente. Para mim, o mais importante do que ter educação física era as escolas terem várias opções de desporto e os miúdos escolhiam qual é que era o desporto que queriam fazer. E as horas de educação física passavam para esse desporto.
Porque assim não havia desculpas, tu é que escolheste. Escolheste aquele em que tu achas que tem jeito. E toda a gente fazia desporto. E até era bom porque ficas bom naquele desporto. Não, porque aquilo é de estar. Eu não percebia isto 12 anos da minha vida, todos os anos, a saltitar, e esta semana é basquete, e para a semana é triplo salto, eu nunca aprendi a fazer nada. Nunca aprendi nada. Eu era boa à ginástica porque andava no balé. Sim, mas já está. E isso também concordo plenamente contigo. Por exemplo, nós no secundário, eu gostei sempre de todos os meus professores de educação física e, portanto, excelentes pessoas, nada a apontar contra isso. Mas, por exemplo, tínhamos um professor que nós dizíamos que era vôlei a dar com força. Depois é que viemos a saber que ele tinha jogado vôlei, tinha sido treinador de vôlei também. Portanto, os próprios professores acabam sempre por ter um certo bias daquilo que querem. Tu, Carlota, se calhar se fosses professor de educação Mas física, coitados, ias ninguém pôr o sabe pessoal na todos os ginástica com desportos. força. Isso tu estás a Inconscientemente. dizer. Mas isso tu estás a dizer, uma das professoras que eu tive era com basquete. Ela fazia para aí parte da seleção nacional de basquete, mas passávamos a vida a jogar basquete. Por exemplo, quando chegava à parte da dança, que havia muitas raparigas que gostavam, tanto essa professora como depois outros professores homens que eu tive, estavam-se nas tintas para aquilo e quase não ensinavam aquilo e nem sabiam ensinar, nem têm que saber. Professores de educação física não têm que saber aqueles desportos todos. Podem saber um bocadinho. Eu acho que não é útil estar a ensinar um bocadinho de 1000 desportos. O que é que isso acontece? Muitos dos miúdos dizem, eu não gosto de educação física, e passam de eu não gosto de educação física para eu não gosto de desporto, eu não gosto de exercício físico. Quando não tem que ser assim. Sim, mas lá está. Mas eles, quando fazem o curso de educação física, são avaliados em todos os esportes. Está bem, mas ninguém é bom a tudo. Certo, mas o próprio curso, mas isto são tiques que eu sei vêm como é do que próprio funciona. curso. Eu sei como é que funciona, mas não acho que isso seja útil nas escolas. Porque ninguém é bom a tudo. Tu podes ter aprendido tudo, mas não vais ser igualmente bom a tudo. Prefiro ter um professor que é bom a basquete, um professor que é bom a futebol, um professor que é bom a ginástica. Sei lá, não era preciso ter imensas opções. E isso depois também é giro a ver a opção das escolas, não é? Porque aquela escola arranjou sei lá, 6 professores que são bons naquelas 6 coisas e aquela escola tem aquelas 6 opções. E depois entra noutra coisa, que é se houvesse opção de escolas, podias querer ir para aquela escola porque eles são muito bons a vôlei. E tu gostas de vôlei, queres jogar vôlei e queres ir para aquela escola. Sim, pronto, e acrescido a isso metias uma scholarship, uma bolsa de estudo e tinhas o sistema americano instituído. Basicamente era isto. Mas eu concordo, atenção. Calma, não sou dessa liberal que existe em ti, às vezes quase libertária, fuck the feds, que existe em ti. Mas é isto, eu concordo plenamente contigo. Repara, eu tinha um colega meu, portanto, quem me conhece sabe que eu joguei rugby. E por acaso não tenho aqui à mão, está a ver se há aqui uma camisola à mão ou bola, a bola está do outro lado. Mas joguei rugby e tinha um colega meu que eu também jogava rugby comigo. E lembro das primeiras aulas, o professor dizia assim, sim, aqui o não sei quantos não é assim muito saudável. Isto no básico. Não é saudável. E eu só dizia, desculpe, professor, mas tanto eu como ele jogamos na Seleção Nacional de Rugby. A posição que ele joga, ele tem que ter este corpo. Ou seja, são mesmo aqueles que fazem parte daqueles 3, 4 jogadores que têm que ser mesmo gordos. Peço mesmo desculpa, não há outra opção ser assim. Ao passo que eu tinha que ser encorpado, aliás, a minha estrutura óssea, dá para perceber um pouco isto, de encorpado e entroncado, vem mesmo daí porque a minha posição era basicamente estar no meio, playmaker, portanto número 10, número 12, nas 15 posições de rugby, os meus eram essas posições. Portanto, é isto, ou seja, será que aquela pessoa praticante de desporto e portanto membro da Seleção Nacional, e eu acho que para chegar a uma Seleção Nacional, mesmo que a nossa Seleção Nacional não seja das melhores do mundo, acho que tem que ser algum calibre
para lá estar, não é? Portanto, temos de ser dos melhores. E lá está. É um pouco isto. Às vezes olhamos para a pessoa e achamos que aquela pessoa tipo, é super atlética e, portanto, super fininha e tudo mais. E se calhar achamos para outra pessoa e aquela pessoa tem melhor condição física, porque uma coisa é ter forma física e outra coisa é ter condição física. Porque eu, apesar de ter engordado ao longo do tempo, consigo continuar a fazer os meus 50 km de bicicleta non-stop. Portanto, a condição física mantém-se cá. Não sei se mais alguém tem algo a acrescentar. Não? Não. Nada. Portanto, chegamos assim ao final de... Chegamos assim ao final de mais um episódio. Este que é o episódio número 19. Portanto, faltam mais 5 episódios até chegarmos ao episódio número 24. 24 horas non-stop em direto. Eu acho que vai ser... Esse episódio vai ser do estilo ou vai ou racha. Portanto, ou vai ser grande coisa ou vai ser uma desgraça pegada. Assim, a forma como vai acabar na vida real, eu estou a contar que seja fantástico, porque algumas pessoas vão ser recebidas na sede oficial dos barbecues. Exatamente. Portanto, vamos ter assim honras de Estado. Eu já mandei imprimir aqui uns contratos para nós assinarmos, Carlota, de parcerias e de entendimentos, acordos pré-eleitorais. E, portanto, vai ser certamente uma tarde bem passada no que toca a isso. Pronto, vamos ter que aguentar a noite toda. Portanto, este fim de semana acabaram as 24 horas de Le Mans, portanto acho que temos que estar imbuídos nesse espírito desportivo. Lá está, continuamos aqui no desporto. Portanto, os Jogos Olímpicos já passaram, mas nós andamos sempre aqui no desporto, episódio sim, episódio não. Portanto, é isto. Portanto, eu gostei imenso de estar aqui uma vez mais na companhia então aqui da Ana e da Carlota. Portanto, espero por vocês no próximo episódio. E, portanto, esperar que nesse episódio já esteja também o Vasco e o Emanuel. Não esperas nada que eu vou de férias. Pronto, já estamos aqui. Também não estou no domingo. E também não estás. Pronto, ou arranjamos a solução de gravar na segunda-feira, ou então vai ser um programa só de boys. Portanto, que já aconteceu. Já aconteceu. Eu, o Emanuel e o Vasco tivemos a companhia momentânea da professora Diana Solé, mas depois ficámos sozinhos a debater o estado da nação. Ou o estado da direita, não é? Portanto, da oposição. Portanto, enfim, é muito isso. Portanto, desejo já as boas férias e, portanto, espero que venham com baterias carregadas para isso. Portanto, eu acho que vocês já estão a fazer isso, já estão a mentalmente programar-se e a arrecadar energias para as 24 horas, porque estou certo que as baterias vão voltar a zero. Mas é isso. Uma vez mais, obrigado por estar desse lado. Já sabem, continuem a subscrever e a partilhar o episódio e o canal do Politank. E já sabem, um forte abraço e pensem muito. Boas crianças.